Olá, estamos começando mais um Rio Grande que dá certo. Hoje recebendo André Machado, diretor-geral do Departamento Municipal de Habitação de Porto Alegre. André, seja bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo. Sempre feliz em estar aqui, é um prazer estar junto contigo também. Acho que é a primeira vez que vem no Rio Grande que dá certo, aqui no complexo do Tecnopuc, certamente, né? Nessa posição, né, Osíris? Já tive junto contigo fazendo entrevistas no Rio Grande que dá certo. No Morro Santo Antônio. Exatamente, mais de uma vez. Na nossa sede lá do Morro Casamenteiro, né? Mas aí eu estava como funcionário da Band. Funcionário da Band. Exatamente. Né? Aliás, tu é filho de Lamar Machado, que ocupou esse cargo também. Não sei se era diretor do DEMAB ou secretário de Habitação, mas ocupou essa mesma pasta na década de 80, Sabe o teu que, pai, para né? mim, essa é das coisas mais impressionantes que ocorreram na minha vida, assim, né? De uma forma, segui o rádio, seguindo meu pai, né? Meu pai trabalhou na Difusora, foi a primeira voz da TV Difusora, hoje Bandeirantes. Também trabalhei na Band, trabalhei na RBS como meu pai. Decidi fazer a transição para a política como meu pai, mas jamais passou pela minha cabeça ser diretor-geral do Departamento Municipal de Habitação, que ele foi em 1987 e 88, e eu sou diretor desde 2021, só saí no período eleitoral em 2024. Já é o mais longevo? Eu passo a ser, esse ano, o diretor mais longevo de toda a história do DEMAB, superando o saudoso Arthur Zanella. Ah, Arthur Zanella, lá da década de 70, 80, quando nós tivemos a construção pelo DEMAB da Restinga, né? Dos núcleos todos daquela época. Eu fico muito feliz agora, Osíris, em ser o diretor dos 60 anos do DEMAB. O DEMAB completou agora 60 anos. Num período em que nós estamos, nesse momento, né, nesse mês de fevereiro, com 11 obras de habitação de interesse social em Porto Alegre, são 1.600 imóveis em construção, entregamos no final do ano passado 31 aqui na Pedro Boticário na Glória, ou seja, são 12 obras, mais todo o atendimento que o DEMAB fez, na parceria com o governo federal, e acho que em habitação essa é uma palavra muito importante, parceria, atendendo mais de 4 mil famílias até agora no Compra Assistida aqui em Porto Alegre, que é aquele para os atingidos pela enchente. E é bom tu falar nesse ponto, porque tu é um diretor que pegaste uma enchente, o que os outros seguramente não pegaram, assim, outras demandas, só que uma enchente é uma tragédia climática, desastre, com as pessoas sendo atingidas, perdendo seus lares. Como é que está conseguindo fazer esse processo na parceria com o governo federal de reconstruir o teto das pessoas? Isso é uma das coisas que eu acho que é fundamentais, assim, eu vou bater muito nessa palavra, nessa sociedade tão dividida que a gente vive, né? Cada um dentro da sua bolha, a parceria é fundamental. Se o prefeito Sebastião Melo não tivesse determinado que nós faríamos uma parceria com o governo federal, através do presidente Lula, e houvesse uma discussão entre as partes, eu tenho contato permanente com o Maneco Hassen, com o Ministério das Cidades, nós não teríamos atendido tantas pessoas em Porto Alegre. No período da enchente, né, entre abril e outubro de 2024, eu fiquei fora da direção do DEMAB. Era Simone Somenzi, minha substituta, que ficou, e eu retornei e peguei esse grande desafio que foi dar velocidade às entregas aqui em Porto Alegre. E a gente conseguiu, junto com a Caixa é uma grande parceira na questão da habitação, começar a acelerar as entregas a partir de janeiro do ano passado. Então a gente está muito feliz em ter atendido tanta gente, repito, são mais de 4.100 famílias que já assinaram contrato com a Caixa e tem um volume grande que está selecionado, vai poder ter acesso ao seu imóvel na sequência. Eu tenho conversado com o Maneco também em função das entregas lá do Vale do Taquari, né, da região de Cruzeiro do Sul, de todos aqueles municípios atingidos ali. E as pessoas sempre perguntam por que demora tanto para se entregar uma casa. O que demora mais no processo, André? É a regularização fundiária, é a obra em si, é a burocracia? O que demora mais nesse processo? No caso específico do Compra Assistida, nunca se entregou casa de uma forma tão rápida quanto dessa vez. Né? Olha, nós estamos falando, não chegamos a 2 anos do desastre, só em Porto Alegre tem mais de 4 mil famílias atendidas. Ainda falta gente para atender. Tem todo um processo burocrático que tem que ser fixado para que você não deixe que ocorra fraude ao longo do caminho. Agora, o modelo de construção, de aprovação de projeto, ele é lento. Estas obras que nós estamos fazendo agora em Porto Alegre, por exemplo, as obras do Promoradia ali no bairro Cristal, nós começamos a trabalhar com ela no dia 1º de janeiro de 2021. E nós começamos a construir o ano passado. Né? Tem um residencial que é a menina dos meus olhos, que nós vamos construir na Zona Norte de Porto Alegre, no Maital, Barcelona, que é um projeto que tem quase 20 anos de tramitação dentro da prefeitura. Não é fácil produzir habitação e o prefeito sempre diz que
construir para pobre é muito mais difícil do que construir para rico. E é uma realidade, entendeu? É muito difícil, de fato, você aprovar todos os projetos, precisar o que tem, mas você tem que construir um volume e o meu legado, né, o que eu tenho ainda, espero, mais 2 anos como diretor do DEMAB, é poder deixar um legado para que quem venha depois de mim tenha muito a receber. Né? Eu peguei o DEMAB com poucas coisas para continuar. E eu espero deixar um DEMAB com muita coisa a continuar para quem venha depois. O compra assistida facilita porque a pessoa escolhe o imóvel, é isso, né? Escolhe um imóvel de até R$200 mil. Esse programa acabou, né, Osiris? Sim. No último dia 3, foi o último dia que as pessoas podiam colocar o seu imóvel na caixa, pronto. Aí esse imóvel passa por uma revisão. Isso é o que demorava mais no compra assistida, né? A Caixa tinha que ir lá, fazer a revisão e tem um trâmite burocrático. É importante a gente estar tratando uma população que não tem o costume de ir no cartório, de fazer as coisas regulares. Em geral, são contratos de gaveta. Então, estranham um pouco esse processo, que às vezes demora alguns meses. Mas eu digo, dentro do âmbito da habitação, foi muito rápido essa entrada. Porque se for construir, como você mesmo diz, tem toda a parte de regularização da área, né? Separação cartorial. O Brasil é cartorial. Demanda um tempo esses processos todos, né? Agora, não se conseguiu simplificar isso. Nós temos aqui na Prefeitura 3 projetos de áreas para a construção de imóveis para as pessoas atingidas pela enchente. Um na Rua dos Maias, outro na João Paris e o Belvedere aqui na Lomba do Pinheiro. O Belvedere está todo aprovado, mas aí houve uma associação que entrou com uma ação judicial alegando que estaria desmatando uma área de floresta na Lomba do Pinheiro. Isso está em no Poder Judiciário. E os outros 2 têm problemas ainda de aprovação do projeto urbanístico, projeto, questão de cheias. Enfim, eu digo assim, tem que... O empreendedor também, as pessoas têm muito preconceito, às vezes, com quem trabalha na construção, tem que ser muito corajoso para poder enfrentar 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos para aprovação de um projeto, para aí poder começar a obra. A obra até é a parte mais rápida, nos 18, 19 meses você consegue concluir. Essa conversa com o governo federal está indo bem, né, nesses processos todos? Está indo bem, e eu acho, sobretudo, Osiris, eu hoje, né, eu sou vice-presidente nacional da Associação Brasileira de Coabs, né, e nós estamos vivendo um ano eleitoral. Sim. E eu não vou fazer aqui campanha por ninguém, né, nesse Rio Grande que dá certo. Mas para o Rio Grande dar certo e para o Brasil dar certo, a gente precisa de política habitacional. Então nós, como entidade, a ABC, nós estamos preparando uma carta para entregar aos presidenciáveis todos, cobrando a manutenção ou a revitalização de um programa que atenda, sobretudo, a essas pessoas que mais precisam. Quem não tem condições de comprar em mercado. Quem ganha, quem está no chamado faixa 2, né, ou seja, ganha de 2.800 a 4, 5 mil reais, consegue fazer um financiamento. Agora, quem está nessa base da pirâmide não consegue e aí precisa do atendimento do governo. Não tem acesso ao crédito nesse processo. Não tem nenhum acesso ao crédito. Ela fica dependendo de que exista um programa por parte do poder público. E a gente precisa cobrar que o país continue. Por que a prefeitura não faz? Porque o dinheiro não fica aqui. Né? A habitação é muito cara, Osiris, em todos os sentidos. Né? Você não produz uma unidade habitacional por menos de 160, 170 mil. Independente de ser casa ou ser apartamento. E você não produz uma, né? Você produz um conjunto de habitações. Então ela é muito cara. Né? A terra, infelizmente, numa cidade como Porto Alegre, é muito cara. E essa parceria é muito importante. Eu lhe digo que sou muito satisfeito com a parceria que nós temos com a União no dia de hoje. Falou em terra. O que há a ser feito de regularização fundiária em Porto Alegre? O contencioso é muito grande? Nós temos, assim, 2 braços da regularização hoje em Porto Alegre, né? Um deles é tocado pela Simone Somenzi, no escritório da regularização fundiária, que funciona junto à PGM, que trabalha aqueles loteamentos irregulares ou áreas privadas que foram ocupadas. O DEMAB, onde eu dirijo, ele trabalha a regularização dos seus loteamentos. Você citou ali o Pujol, o Zanella, né, que fizeram trabalhos espetaculares. Imagina, eles construíram a Restinga, André. E vou citar outros, para não ficar só nele, né? O Corbellini, Pestana, enfim, meu pai, enfim, pessoas que entregaram. Né? E esses empreendimentos, eles foram entregues sem a regularização. Né? Muitos desses empreendimentos, é o caso do condomínio Princesa Isabel, aqui na Princesa Isabel, em que você tem, tudo é uma única matrícula. O nosso desafio é transformar em tantas matrículas quantos imóveis tem lá, para que cada um tenha o seu imóvel, que as vendas sejam regulares, né? Você não estimule contratos de gaveta. Nós estamos fazendo isso no DEMAB, a Simone tem feito isso no escritório da regularização.
Nós, no ano passado, somando os dois, regularizamos cerca de 2.000 imóveis em Porto Alegre, 1.800 e alguma coisa, que é metade do que a gente conseguiu fazer nos primeiros 4 anos. E eu tenho certeza que agora vem com uma dinâmica ainda muito maior. Nessa semana, por exemplo, semana que passou, eu estive na Vila Nova Gleba, iniciando o processo Zona de regularização. Norte, né? Vila Nova Gleba, Osíris, Zona Norte, perto do Arroio Feijó, foi instalada em 1967. Né? Eu nasci em 66. O DEMAB foi criado nessa época também, ou seja, é uma vida inteira de construção aí e que a gente agora está regularizando. Só agora? Só agora. Nesse processo. Mas também porque assim, não é por incompetência de quem está lá atrás. Eu sempre acho que a gente tem que analisar as coisas no seu tempo. A urgência naquele momento era dar o teto. Claro. E o teto foi dado. E as pessoas tinham posse, tinham um contrato de direito real de uso, e agora a gente está garantindo a propriedade e a escritura sem custo para as pessoas. A gente está conversando com o diretor-geral do DEMAB, André Machado. Vamos fazer um breve intervalo nesse Rio Grande que dá certo. Você fica conosco e nós já voltamos. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo. Hoje, recebendo André Machado, diretor-geral do Departamento Municipal de Habitação aqui de Porto Alegre. Contando um pouco da história do DEMAB, né? E da habitação popular, habitação para baixa renda aqui em Porto Alegre, né? Que vem sendo construída já há 60 anos, né? Essa idade que tem o DEMAB. Pelo DEMAB. Eu também, quase. Tu vai ser esse ano. Tu vai ser o diretor mais longevo, né? Mas passando ali pelo Pujol, pelo Zanella, pelo Pestano, pelo Corberini, pelo teu pai, todos que passaram à frente do DEMAB. Eu tenho curiosidade, a Restinga ainda tem habitações hoje que estão no guarda-chuva do DEMAB? Tem muita coisa. Porque ela é da década de 70. Ela começou na década de 70, ali no início dos anos 70. Eu tenho uma história bacana lá da Restinga, que meu tio era operário do DEMAB, tio João Pirillo. E eu costumava ir para a Restinga quando criança, meu tio ia com a Kombi do DEMAB, eu tinha um macacão de acompanhar meu tio na Restinga. E eu ia lá acompanhar a implantação das casas. Ver o que é o destino, né? E na época era BNH e o modelo de casa era outro. Era outro. Né? Era outro. Mas a Restinga tem muitos empreendimentos que são vinculados ao DEMAB ainda. E nesse momento, nós estamos, junto com a Caixa, com o governo federal, produzindo um residencial na Restinga. Está em construção. Tem área lá ainda. Ildo Meneghetti, tem área lá. É junto à escola Ildo Meneghetti, por isso foi batizado. E tem gente que ainda paga a sua habitação lá ou estão todos quitados hoje? Tem gente pagando. Tem CDRU na Restinga, tem alguns modelos de compra e venda. E o que a gente está fazendo é justamente regularizando todas essas áreas. Né? Na Restinga ainda nós não entregamos título de regularização do DEMAB, mas vamos entregar em breve. Porque aquilo era uma grande área verde na década de 70, que depois foi desbastada e construída. E é uma cidade hoje. É uma cidade. É uma cidade. Eu vou a Restinga com alguma frequência, é uma cidade, tem vida própria. Tem o distrito industrial lá também, e tem um shopping na Restinga. Imagina. E tem o Estado Maior da Restinga, né? Que é a escola de samba. Já teve duas escolas, inclusive. Tem duas, tem a União da Tinga, o Estado Maior, as duas na série. Que é carnavalesco, né? E esse ano a União da Tinga subiu. Se eu não falo da União da Tinga, a presidente da UECGAPA briga comigo, que ela é presidente da União da Tinga também, a Kelly. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da nova ponte do Guaíba, que foi entregue inconclusa, né, no governo passado, governo federal passado, e agora está à frente das prioridades para ser concluída. Só que nós temos um contencioso que envolve famílias que ocuparam a base da ponte ali, aquele bairro, né? Que moraram lá historicamente, né? Isso, algumas e outras vieram depois. Na verdade, elas não ocuparam a base da ponte, a ponte que decidiram passar onde as famílias moravam. O projeto passa por onde as famílias ali estão. E é uma situação que tem que se trabalhar. E vieram outras famílias do interior, se agregaram ali, né? E agora a definição por parte do governo de terminar a obra. Terminar a obra passa por remoção e assentamento dessas famílias, obviamente passa pelo DEMAB. Como é que está essa conversa? Sabe que esse é um assunto que eu trato desde o primeiro ano de governo, ainda na gestão Bolsonaro. Eu estive em Brasília com o então vice-prefeito Ricardo Gomes, tratando do assunto. Não conseguimos nada. Quando assumiu o governo Lula, eu fui lá conversar com o então ministro Paulo Pimenta, antes da enchente, né, colocando a necessidade que tinha desse tratamento. Também não conseguimos. E a enchente veio. E, de alguma forma, abriu um caminho para poder solucionar esse problema. Nós temos uma parceria com o governo do Estado e com o DENIT, o governo federal através do DENIT, onde o governo do Estado disponibilizou recursos do FUNRIGS. Nós fazemos o gerenciamento e o governo federal faz a demolição das casas e o cuidado da área para pagar um benefício chamado estadia ponte. Então, aquelas famílias que ainda estão lá,
e que não receberam o compra assistida, através da Estadia Ponte, elas têm deixado o local. Nós fizemos uma visita ontem com o prefeito, com o deputado Paulo Pimenta, com o Maneco lá no local. O DENIT tem avançado bastante nas demolições, porque a gente tem conseguido avançar na incorporação dessas famílias dentro da Estadia Ponte. Eu acho que mais questão de um mês e meio, 2 meses, vamos dizer, abril. No auge chegou a ter quantas famílias ali? Em torno de 800 famílias, às vezes. Não é pouco. Não é pouco. Tudo é compra assistida? Tudo é compra assistida. Tem alguns casos que ainda tem uma controvérsia de pessoas que não foram localizadas em nenhum cadastro, mas isso é resolvido. O gerenciamento da área hoje, ele é uma responsabilidade do DENIT, né, que é quem vai usar a área para fazer a obra, e a gente tem trabalhado auxiliando nessa questão social. Porque é importante que as famílias saindo, outras não venham, né? Não venham, não. E isso está sendo bem monitorado, bem monitorado. Sabe que eu tive um outro desafio muito semelhante logo no início da gestão. Hoje eu te digo que eu estou preparado para esta situação. Mas em 2021, quando eu assumi, a gente tinha que fazer concluir a desocupação da Nazaré, para a duplicação da pista do aeroporto Salgado Filho. Quantas famílias eram ali? Lá eram 1.100 famílias, né? Sobraram naquele final, que foi o que eu peguei, em torno de 150, que eram as mais complicadas, as que saíram voluntariamente, saíram antes. E tinha um contencioso de violência na região. Mas sabe, ali Osíris, eu acho que, enfim, você me conhece há 30 anos, né? Que por a gente aí. tem um eu não contato, sou a minha idade. A nossa. Tu é mais jovem. Mas eu aprendi, sobretudo, que a gente não trabalha com conflito, entendeu? Eu trabalho na busca insistente do atendimento. Tem que dialogar. Se tiver que demorar um pouquinho mais, eu prefiro dialogar. Né? Quando a gente foi fazer a questão para que o DIC Sarandi pudesse ter as obras avançando ali na Derbal como avançaram, né? A gente foi com diálogo até o fim, inclusive quando tinha uma decisão judicial favorável à retirada das famílias. Né? Não houve uma violência, uma necessidade de brigar, das famílias saíram voluntariamente pelo diálogo. Ali não tinha compra assistida, né? Ela já tinha. Eu achei que não. Onde não tinha era na Nazaré. Na Nazaré. Na Nazaré foram feitos acordos judiciais através do valor do bônus moradia. Sim, porque hoje o compra assistida ele foi praticamente institucionalizado pela Caixa Federal, está sendo utilizado no país inteiro. Esse modelo que veio do Rio Grande do Sul, ele está sendo usado nesse momento em São Paulo, num projeto na chamada Favela do Moinho, né, que tem um modelo semelhante, e ele vai ser usado em situações semelhantes a essa, entendeu? Quando você precisa de uma ação urgente, emergencial. Ele não vai substituir o Minha Casa Minha Vida, mas ele vai ser uma medida auxiliar para ações rápidas, que é como nós usamos em Porto Alegre, o modelo do bônus moradia, que é muito parecido. Ele é mais rápido no processo todo, porque você vai lembrar os primeiros reassentamentos de Porto Alegre, Vila Planetário, né? Depois aquela Vila do Estaleiro Só, que foi lá para o Campo Novo, na Zona Sul, né? Todas tinham que construir praticamente uma cidade. Né? Tem uma na Cavalhada que foi assentada. Aqui você precisa retirar as pessoas de um local, colocar em outro, isso deixa marca. Por vezes você não consegue concluir a desocupação, né? E o compra assistida, ou o bônus moradia que a gente usa em Porto Alegre, ele tem essa agilidade. O pessoal vai lá, encontra um imóvel, que dentro de algumas condições de habitabilidade, que já está pronto, e consegue ter mais rapidamente a compra. Não depende do tempo de construção. Falar do outro tema que é muito sensível também, que é as áreas de risco, que foram sendo ocupadas também por habitações, subhabitações, né? Isso também merece, por parte do poder público, uma atenção, né? E a gente sempre falou sobre esse assunto aqui, né, Osíris? Hoje nós estamos, eu vou mais uma vez reforçar a parceria, com o PAC Encostas em Porto Alegre. Né? Nós temos 5 áreas em Porto Alegre, que são áreas de risco, onde nós estamos trabalhando para eliminar o risco daquele local. Isso é Morro Santana, tem uma área Cascata, no Morro Santana, uma aqui atrás no Morro da Cruz, e 3 na região da Glória, Cascata, Parício Borges. Né? E uma nós já fizemos, inclusive, uma reunião com a comunidade. Tem pequenas ações de reassentamento, são 8 famílias que nós vamos precisar reassentar. As pessoas não querem sair, né? Em geral não querem sair, mas o que é muito importante é que você não pode, aí sou eu como gestor público que eu não posso, sabendo que eu tenho aquelas pessoas em situação de risco, ser conivente com essa situação. A gente precisa ir lá conversar, dialogar com as famílias, criar alternativas e fazer entender que a gente está trabalhando pela coletividade. Né? Não tem nenhum interesse lá que não seja mitigar o risco e colocar. Nós estamos com o PMRR, que é o Plano Municipal de Redução de Riscos, feito pela URGS em fase de conclusão. Temos que fazer brevemente uma audiência pública
porque esse PMRR nos sugere uma série de obras de mitigação. Pois é, o que ele vai resultar? Ele resulta em sugestões Sim. que cabe a nós, poder público, colocarmos em atividade. Né? Foi um estudo muito profundo, feito pela URGS, em parceria entre a Prefeitura e o Governo Federal. Tenho muito orgulho desse programa, porque ele parte da nossa iniciativa de buscar o Governo Federal, e o Governo Federal incluiu Porto Alegre como capital dentro desse programa. Acho que nós somos a maior cidade dentro do PMRR. E agora nós temos já esse estudo, a URGS já nos entregou e a gente tem que seguir com as etapas, liderado pelo professor Guilherme, que aliás vale a pena ser ouvido aqui pela Band também. Com certeza, vai entrar na pauta. Agora, quando vocês fazem um condomínio, fazem um assentamento, vocês acompanham esse processo depois que entrega a chave? Esse eu acho que é uma deficiência, Osíris, do sistema como um todo, do trabalho técnico-social. Sim. Eu tenho conversado muito no âmbito da ABC, porque tudo isso envolve recurso. Claro. Né? Não são servidores ordinários da carreira do DEMAB que conseguem fazer esse trabalho. Você precisa ter uma atenção especial no trabalho técnico-social. E ele, em geral, ele leva 1 ano, 2 anos. E eu tenho sugerido, em reuniões com o Ministério das Cidades, que o trabalho social leve 5 anos, que é o tempo que se tem da quitação do imóvel do Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Porque a grande dificuldade de adaptação das famílias é pagar condomínio, viver em condomínio, passar a ter realidade de água e luz que elas não têm. Sim, porque elas mudam a vida, né? Nós estamos agora, Osíris, para você ter uma ideia, fazendo a seleção do Minha Casa Minha Vida em Porto Alegre. São em torno de 900 imóveis que nós temos em seleção. Essas pessoas têm como graus de prioridade na seleção a sua vulnerabilidade. Famílias que têm BPC ou Bolsa Família vão responder por 50% das unidades que nós vamos distribuir. São famílias com baixíssima renda. E vão ter dificuldade de pagar o condomínio. Se não tiver alguém do lado orientando o tempo inteiro, a desorganização é muito grande. A gente está falando de uma prestação de quanto? Esses BPC e Bolsa Família não pagam prestação. Ah, tá, eles não pagam nada. Quem paga a prestação vai pagar de R$70 a R$200, mais ou menos. Sim. Que é muito barato. Claro. Para ter sua casa em 5 anos. Então você pega R$70 por mês ao longo de 5 anos, é o custo que vai ter aquele apartamento, né, para quem ganha ali perto do salário mínimo. É que depois vem as outras questões, que envolvem justamente condomínio, gás, outras coisas. Condomínio, em geral, é um problema. As pessoas não conseguem compreender a dinâmica do condomínio, porque nunca viveram em condomínio. Estão fora dessa cultura. Nunca viveram em condomínio. E o modelo que nós temos de produção habitacional hoje, ele favorece a produção vertical. Então, o que torna os imóveis mais caros. Nós estamos com um projeto, eu espero que a obra comece até junho, aqui na Bento Gonçalves, em que a gente vai fazer um prédio mais alto, com elevadores, mas com uma área comercial para locação externa, para que esta área comercial possa bancar o condomínio daquele prédio e, obviamente, a manutenção dos elevadores. A gente está conversando com o André Machado, diretor-geral do DEMAB, falando de habitação, falando da história, de processos de assentamento em Porto Alegre, áreas de risco. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos em instantes, você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo André Machado, diretor-geral do Departamento Municipal de Habitação de Porto Alegre, DEMAB. Fizemos uma bela recorrida aqui. Tu tens uma meta ano a ano de entregas, André Machado? Osíris, a minha meta é entregar sem parar, né? E não deixar de ter projetos. Isso eu acho que é o grande desafio da habitação. Porque o que nós falamos no primeiro bloco, os projetos eles têm um tempo longo de maturação. Se você ficar muito tempo sem jogar a semente, você vai ficar muito tempo sem ter colheita, né? Então, essa é a minha principal meta, né? Nós vamos, nesse ano de 2026, creio que entregar 4 ou 5 empreendimentos e no ano que vem devemos entregar os outros que estão em obras. O meu grande desafio agora é consolidar ao longo desse ano outros projetos para que a gente possa ter entregas também em 2028, 29, 30, assim por diante. O departamento hoje está todo automatizado, aqueles arquivos antigos foram digitalizados? Nada disso. Não? O setor público é setor público, né, Osíris? A gente está num processo grande de modernização. Porque qualquer arquivo papel tem que ser passado. Tem muito arquivo digital, papel né? ainda, né? A gente tem um processo de digitalização muito grande, muitos contratos ainda em forma de papel. Mas nós estamos agora, dentro dos financiamentos que o prefeito conquistou para o município de Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo, com o banco, com o BID, né, com o Banco Mundial, um projeto que trata dessa modernização, né? Então eu espero, sobretudo, esse ano vai ser um ano de maturação, que ao longo do ano que vem, ou no máximo no início do ano seguinte, a gente mude totalmente o sistema de atendimento do DEMAB, né, para atender melhor as pessoas. A gente tem sentido essa necessidade, e isso passa
também pela tecnologia. E sabe que tem uma questão... Vocês têm feito recadastramento recorrente também, né? Porque é necessário, do Minha Casa Minha Vida, sobretudo, né? É impressionante como as pessoas... Nós estamos trabalhando, o público do DEMAB, é isso que eu queria falar contigo, é um público que não tem muita familiaridade com a tecnologia, é uma realidade que a gente vive. Então, nos recadastramentos, as pessoas não lembram mais seu e-mail, não lembram mais sua senha, o telefone celular que ela tinha cadastrado já não é dela há muito tempo. Elas mudam o seu e-mail, Osiris. O e-mail não há uma necessidade de mudar. Então, isso faz com que o contato com as pessoas seja muito difícil. Então, a gente precisa de uma transformação cultural também aí, que a gente vai fazendo aos pouquinhos um trabalho de aprendizado. André Machado, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Bom, eu vou trabalhar com a área que eu atuo, né, Osiris? Eu acho que precisa, sim, de um grande investimento em habitação no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul precisa de um programa forte, próprio de habitação. O Estado do Paraná tem conseguido isso e pode servir de modelo para nós, mas um modelo de habitação que vai muito além da construção de uma casa. A gente precisa conseguir dar a cada uma dessas famílias condições para que elas progridam como ser humano, né? Superando, sobretudo, essa terrível desigualdade que a gente vive no Brasil. Esses dias alguém me perguntava o que precisa fazer para combater, para eliminar o déficit habitacional. Construir casa ajuda muito, mas enquanto nós vivemos numa sociedade tão desigual quanto a sociedade brasileira, o déficit de habitação vai sempre existir, porque novas famílias vão surgindo daquelas famílias que já vivem com uma certa precariedade. A gente não pode deixar de construir casa, mas tem que seguir investindo em educação, saúde, segurança e mobilidade para as famílias. Tá certo. Obrigado, André, pela presença conosco. Leve nosso abraço a todo o corpo do DEMAB. O DEMAB é parte desse Rio Grande que dá certo também. E completando 60 anos, lutando para dar dignidade às pessoas. Com certeza. Obrigado pela presença conosco. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até um próximo contato.